Chegando para mais uma aula. Olá! Olá! Bem-vindos, quinto ano, a nossa aula 17 de adequação metodológica. Guardando as nossas máscaras. Vamos passar o nosso álcool em gel. E vamos dar início à nossa aula 17 de adequação metodológica, pois as nossas aulas são as adequações das aulas da semana. Eu sou a professora Elaine. E eu sou a professora Suelen. Mais uma vez, bem-vindos! E agora nós temos um recado bem importante para vocês. Vamos ver que recado é este? É a Lia, ensinando a gente como lavar as mãos. Devemos fazer a higienização das mãos, limpar os dedos, pontas dos dedos, os polegares, a ponta e o meio da mão, né? Enxaguar bem e não esquecer de depois higienizá-las com álcool gel. Muito obrigada, Lia. Muito importante. Muito obrigada. Nós já fizemos a nossa higienização aí. Espero que vocês também tenham feito aí na casa de vocês. E agora, vamos ver a nossa aula de hoje. Vamos para a nossa rotina. Vamos ver os materiais que nós vamos precisar para a nossa aula de hoje. Vamos recordar a nossa aula anterior, para ver se está fresquinha na memória. Figuras congruentes. A gente já falou alguma coisa sobre isso, né, professora Suelen, em aulas anteriores. Será que eles lembram? Hoje a gente vai reforçar o conteúdo. Tudo mesmo. Teremos uma atividade também e teremos um jogo bem bacana. Todo mundo gosta, adora o jogo. Adoro o jogo, eu adoro o jogo também. A gente já sabe que ela adora jogar. Eu adoro. Descobrir coisas novas. Suelen é competitiva. E agora vamos ver os materiais que nós vamos precisar. Um caderno ou folha para registro, um lápis, uma borracha, apontador e uma folha sulfite. Nós vamos dar um tempo para vocês separarem esses materiais aí. Nós também vamos separar os nossos por aqui e já já nós retornamos. Organizar os materiais, tudo ok? Vamos dar uma conferida rapidinha? Um caderno, apontador, lápis, borracha, lápis de cor e a folha que nós iremos utilizar na nossa aula de hoje. Isso mesmo. Organizamos tudo. Organizamos tudo, então vamos recordar agora. Qual será? Vamos ver. A lenda do Tangram. Quem lembra do samurai? Verdade. Era um samurai, né? Era um samurai? Era um sábio chinês. Sábio chinês. Lembra, professora Suelen, que nós conversamos no dia, a gente até falou que existiam muitas leituras que falaram sobre a lenda do Tangram. E nós fizemos a leitura de uma outra lenda, que daí era a lenda da placa de jade, que o sábio chinês estava levando para o imperador. Isso, que ele derrubou, Ele acabou derrubando aquela placa de jade que se quebrou em 7 pedaços geométricos, em formas geométricas perfeitas, né? E daí a gente até trouxe, né, a forma com que quebrou.
E daí o sábio chinês ficou lá por horas e horas tentando montar novamente aquela placa. E todas as vezes que ele montava, imagens diferentes se formavam. E com muita paciência, o sábio chinês conseguiu chegar à forma da placa, que era um quadrado. Muita paciência. Muita paciência, né? Então daí a gente construiu e daí o sábio conseguiu montar novamente a placa de jade que ele deveria entregar para o imperador. E nós construímos também o nosso Tangram junto com vocês, lembram? Isso mesmo. Foi uma aula bem bacana. Isso. E agora nós vamos para o nosso registro, porque não esqueça, é muito importante que você esteja registrando tudo certinho, pois quando retornarmos, o professor irá retomar todo esse conteúdo com você. Então, vamos lá. Você vai colocar a data de hoje, aula 17 de matemática, e já já nós retornamos. Fizeram o registro? Tudo certinho? Então agora, lembram que nesta semana as professoras Rosânia e Nilma apresentaram algumas formas e elas falaram sobre congruência. Falaram mesmo, professora Sueli. E como a gente tinha conversado já lá na nossa rotina, nós também já demos essa aula. Sim. Nós já apresentamos para eles esses conteúdos. Lembrando das figuras planas. Isso, figuras planas. Mas hoje, como nós trabalhamos com o Tangram semana passada, hoje a gente veio para reforçar esse conteúdo, mostrando realmente para eles o que é uma figura congruente e não congruente. Não é? Isso mesmo. Então, o que é congruente e não congruente, professora Sueli? Congruente. Congruente a gente tinha falado que eram formas com a mesma medida, a mesmo formato e o mesmo tamanho, certo? Então, professora Sueli, olhando aqui na nossa tela, qual é a figura? Vamos lembrar, né, que é uma figura geométrica plana que está apresentando aqui na nossa tela agora. É um retângulo. Exatamente, é um retângulo. Nesta imagem eu posso dizer que eles são congruentes e posso dizer também que eles são iguais, porque eles também apresentam a mesma cor. Mas a congruência quer dizer que eles têm a mesma medida, o mesmo formato e o mesmo tamanho. Ah, entendi. Então, por isso, ele é uma forma geométrica plana congruente. Eles são iguais. Iguais devido à medida, forma, porque os ângulos têm que ser iguais, tá? Entendi. Entendeu? O mesmo tamanho e a mesma forma. Certo? Entendi. Entendeu, professora Sueli? Ok. Entenderam, pessoal? Então, a congruência é exatamente isso. Por exemplo, aqui, eu posso ter aqui 2 retângulos, certo? Os 2 retângulos, eles são congruentes, porém, eles não são iguais. Eu não posso dizer que eles são iguais, porque eles são de cores diferentes.
Mas eles são congruentes sim, porque olhem aqui. Quando eu coloco um sobre o outro, né? Eles formam a mesma medida, do mesmo tamanho, porque são do mesmo ângulo. Certo? Tem as cores diferentes, mas eles se encaixam. Exatamente. Do mesmo tamanho, a mesma forma, a mesma medida. Isso é que significa a congruência. Porém, não posso dizer que eles são iguais, né? Porque são de cores diferentes. É diferente. Mas como a gente está trabalhando a congruência, eles são congruentes, sim. Certo? Entendi. Então, esses dois triângulos também são congruentes, porque são do mesmo tamanho, possuem a mesma medida e o mesmo ângulo. Certo? E aí também eu posso dizer que eles são iguais, porque eles estão também da mesma... Isso que eu ia comentar, eles têm a mesma cor. A mesma cor, professora Sueli. Então, eles são congruentes da mesma cor, são iguais. Esses eu posso dizer que são congruentes e são iguais. Entendi. Mas agora mudaram as formas. Realmente, mudou a forma. O que a gente está vendo aqui, professora? Realmente o que é congruente e o que não é congruente. As duas imagens do lado são congruentes porque são do mesmo tamanho. Elas podem estar em posições diferentes, né? Elas não precisam estar do mesmo jeito. Elas estão invertidas, porém elas têm a mesma medida, a mesmo formato e são congruentes. A imagem ao lado já diz que não é congruente. Mas por que não é congruente? Mas eles têm a mesma cor. Então, eles têm a mesma cor, mas observe, eles são do mesmo tamanho? Não. Um é bem maior do que o outro. É a mesma imagem. Aí a gente fala sobre a semelhança. Eles são semelhantes. Mas eles não são iguais. Porque um tamanho é diferente do outro. É a mesma forma, mas o tamanho está diferente. O tamanho é diferente. As medidas são diferentes. Sim. Né? E o formato é igual. Mas as medidas são diferentes. Então, eles não são congruentes. Então, entendeu? Vamos ver um outro exemplo, então, de não congruentes. Então, peraí, professora Elaine. Deixa eu ver se eu entendi. Tá bom. Então, essas formas não são congruentes. Não são congruentes. Elas têm a mesma cor. Mas por que elas não são congruentes? Porque elas não têm o mesmo tamanho. Exatamente. Mesmo elas tendo a mesma cor. Então, elas são só semelhantes. Nesse momento, elas são semelhantes. Elas não são congruentes porque elas não têm o mesmo tamanho e a mesma medida. Exatamente. Então, eu entendi. Elas possuem o mesmo ângulo, só que não do mesmo tamanho e nem a mesma medida. Certo? Olhando aqui, professora Sueli, o nosso quadrado. Nosso quadrado. Esse não tem a mesma cor. 2 quadrados. São iguais? Da mesma cor, não. Não. São cores diferentes. Cores diferentes. Mas eles são o quê? São congruentes. Porque eles têm a mesma medida, o mesmo formato. Isso, se encaixam perfeitamente. Exatamente. Agora, se eu colocar qual é a figura geométrica? É um quadrado. É um quadrado também. Certo? Mas não é do mesmo tamanho. Não é diferentes. Exatamente. E nem da mesma cor. Então, não são iguais devido à cor. E também não são congruentes, porque não são do mesmo tamanho e da mesma medida. Certo? Certo. Então, tá bom. Tudo bem. Vamos lá? Vamos ver mais um exemplo. Não congruentes. Não congruentes. Não tem o mesmo tamanho, nem a mesma medida. Exatamente. E essa forma geométrica é um triângulo. Forma geométrica plana, que é um triângulo. A mesma coisa aqui, professora Sueli. Vamos mostrar para os nossos alunos lá? Triângulo. São iguais? Não, as cores são diferentes. São cores diferentes. Porém, são a mesma medida. E o mesmo formato. E se eu colocar esse triângulo aqui? Esse triângulo não é
Não é congruente. Por quê? Porque não tem a mesma medida e não tem o mesmo tamanho. Isso mesmo. E nem a mesma cor. Nada. Então ele não é congruente. Exatamente. Certinho, professora Sueli? Certinho? Vamos lá. Então agora, pra gente ver realmente o que são congruentes e não congruentes, pra gente confirmar, não, pra gente ver mesmo se a gente entendeu. Vamos fazer uma dobradura, professora Elaine? Vamos, professora Sueli. Então, peguem lá a folha que nós separamos lá no início da aula pra gente fazer a nossa dobradura. Vamos lá. Nós vamos pegar a nossa folha. Posso fazer, professora Elaine? Pode, professora Sueli, por favor. Desta forma, da forma horizontal. Que tem a forma geométrica plana, retângulo. É um retângulo. Nossa folha sulfite tem formato de um retângulo. Muito bem. E nós vamos dobrar essa folha ao meio. Nós vamos unir as pontas. Então, vamos lá. Ponta com ponta, né, professora Sueli? Ponta. Exatamente. Com ponta. Aí vamos apertar bem. Aperta bem, faz bem a marquinha no meio da folha. Vou apertar bem. Isso. Porque nós vamos cortar. Você pode pedir ajuda um adulto que estiver perto de você. Nós nem pedimos tesoura, né, professora Sueli? Porque como é papel, a gente pode cortar ele, depois que a gente faz bem a marcação na folha, a gente pode cortar até com as mãos. Isso. Mas, se vocês quiserem, a gente até trouxe aqui, pode utilizar a tesoura com o auxílio de um adulto, né, quem esteja com vocês, ou da própria régua mesmo. Ó, apertei bem, professora Elaine. Marcou bem o meio, professora Sueli? Mostra lá pro pessoal. Ó, abrindo novamente. Ok. Viu que formou uma marquinha aqui no meio. Isso. E é nessa marquinha que nós vamos cortar. Exato. Será que eu corto com a mão, professora Elaine, para eles verem como é? Pode tentar, ou usa a tesoura, professora Sueli, você que sabe. Vou usar a minha tesoura aqui, que eu vou pegar a minha tesoura rapidinho. Então não esqueça, nós vamos cortar na marquinha. Na marca. Essa linha que formou. Bastante cuidado. E vamos cortando. Eu acho que eu já sei. O que aconteceu, professora Sueli, quando você recortou esta folha de papel sulfite? Agora eu tenho 2 retângulos. 2 retângulos. Eu posso dizer que eles ficaram iguais, professora Sueli? Calma, professora, deixa eu dar uma olhadinha. Eu acho que eles são congruentes. Eles são congruentes e são iguais, porque eles possuem a mesma cor. E eles são congruentes porque ficaram exatamente do mesmo tamanho e do mesmo formato. E as mesmas medidas. Vamos ver se eles se encaixam. Vamos ver, professora Sueli? Se encaixa perfeitamente. Exatamente, mesma medida. Professora Sueli. Muito bem. Mesma medida. Exato. Se nós formos usar um pedaço desse papel, professora Sueli, e formos, de repente, fazer uma outra forma geométrica, vamos pensar novamente aqui. Vamos dobrá-lo novamente. Mais uma vez? Pode ser, professora Sueli? Sim. Mas agora eu vou fazer um recorte. Ó, fiz bem, usei uma parte só daquela folha lá, certo? Fiz a medida. Mas, professora Sueli, eu vou arriscar cortar com as mãos. Então a professora Elaine vai nos mostrar como que a gente consegue cortar com as mãos na marquinha. Mas, ó, eu vou fazer uma coisa pra, ó. E parece mágica. Ó. Eita, professora Elaine. O que aconteceu, professora Sueli? São congruentes? Essa folha ficou congruente? Não. Ficou uma forma geométrica, professora Sueli? Não está congruente. Não. Por quê? Porque a minha forma geométrica era para ser um retângulo. Isso mesmo. E ao cortar, não deu certo. Então eu não consegui fazer nenhuma forma geométrica, certo? Então não deu certo. Certinho?
Então, não ficou congruente. Não ficou congruente e não virou uma forma geométrica também. Então, nós podemos utilizar somente aquela que nós havíamos falado. Então, por exemplo, a gente falou do retângulo, mas também poderíamos estar falando do paralelogramo. Esse está congruente. Congruente. Diferente as cores. Mas uma mesma medida. Opa! Professora Sueli, foi muito, tem outro aqui. Não, mas tem outro. Esse, isso. Professora Sueli, eu vou buscar. Espera só um pouquinho. Você vai pegar? Eu vou. Fugiu o nosso paralelogramo. Olha lá. Voltou. Então, temos aqui nosso paralelogramo, que são formas congruentes, porque seus lados opostos, o ângulo é igual. Então, congruente vai ser usar este. Ficou congruente? Olha lá. É mesmo tamanho? Acho. Deixa eu colocar aqui certinho. Meu Deus. Aqui, professora Sueli, desculpa. Ele está do mesmo tamanho? Agora eu tô em dúvida. Não está. Não ficou do mesmo tamanho. Medidas diferentes. Medidas diferentes. Certinho? Certinho. Então, lembra, professora Elane, vocês também lá na aula passada, que nós trabalhamos com o Tangram, construímos o nosso Tangram e construímos formas, desenhos. E a gente deixou o desafio para eles também, né, professora Sueli? Foram várias formas. Isso, a gente comentou que na escola tem o Tangram, né, quando eles retornarem, eles utilizarem na escola. E como nós confeccionamos o Tangram com eles na aula passada, e poderiam usar, como a gente falou, poderia usar com outras folhas, outras cores, e tentando fazer com aquelas formas geométricas novas imagens, novas imagens com as formas. Sim. E o que a gente fez aqui, professora Sueli? Vamos mostrar para eles? Podemos encontrar congruências. Congruência no Tangram. Vamos mostrar primeiro aqui. Uma casa. Isso. E lembra, professora Sueli, que a gente comentou até com eles na nossa aula. A nossa aula é de adequação. Sim. Então, o Tangram, ele possui 7 peças, né? Nossa aula é de adequação. Não necessariamente você precisa utilizar as 7 peças do Tangram para produzir imagens, né? Então, a gente pode utilizar aqui nessa aqui, a professora Sueli construiu uma casa. Uma casa. Tem formas congruentes aí, professora Sueli, na sua forma da casa? Tem sim. Possui formas congruentes. Triângulos grandes. 2 triângulos grandes. A mesma medida. E o mesmo tamanho. A cor está diferente. A mesma forma, o mesmo tamanho e a mesma medida. Qual outro triângulo, professora Sueli? Vamos ver. Esses triângulos menores. Exatamente. Então, a professora Sueli usou os 2 triângulos menores, também que são congruentes para formar a casa. Não é verdade? Ficou colorida, ficou alegre e ela usou formas congruentes. Não é? Olha só, muito bem, ficou muito bonita a sua casa, professora Sueli. E o que você fez? Professora Sueli, eu fiz... Vamos ver se você consegue descobrir. Vou mostrar para você. Eu vou mostrar para o pessoal lá de casa. Será que eles conseguem entender qual é a minha imagem, professora? Nossa, que tão grande, difícil. Eu fiz um helicóptero, professora Sueli. Nossa, eu fiz uma casa e a professora Elane fez um helicóptero. Sim, para pousar ali, ó. Para pousar? Claro, gente, tem que ser... Tem um heliporto aqui, né? Coisa fina, professora Sueli. A professora Elane é chique. Sim, tem que pensar grande. Olha aqui, então eu usei na minha forma, na minha imagem do helicóptero, 2 triângulos do mesmo tamanho, da mesma medida e do mesmo formato. E esse dá para ver bem, né? São os 2 triângulos grandes. E eu também, professora Sueli, utilizei os 2 triângulos menores. Pode lembrar, professora Sueli, que lá naquele slide que a gente estava mostrando para os nossos estudantes, que ele mostrava que ele era congruente e que não importa se ele está do lado, se ele pode estar em posições diferentes, mas eles são congruentes. Esses aqui estão bem pertinho. Usei um outro triângulo, mas não é do mesmo tamanho, do mesmo formato. Não é do mesmo tamanho e não é da mesma medida. Usei um paralelogramo e usei também um
quadrado. Isso mesmo. Aqui no meu eles não estão. Vamos mostrar, professora O grande Sueli? não está. Ela quer mostrar a minha casa. Eu quero mostrar a nossa casa, a sua casinha. casa e o meu helicóptero que a gente vai, ó. Logo, logo, ó, professora Sueli. Ele vai pousar assim na minha casa. Vai pousar, vamos lá. Muito Professora bem. Elaine, Professora Sueli, e aqui a gente trouxe também para mostrar isso aqui é para fazer. que no caderno deles de matemática ou numa folha quadriculada, a gente consegue observar também a congruência, certo? É verdade, temos os quadradinhos. Exato, até a gente consegue visualizar muito melhor, porque o quadradinho, a folha consegue mostrar pra gente as medidas. Então, eu tenho 4 figuras geométricas. Essas duas, elas estão em posições diferentes na malha, mas é o mesmo tamanho, a mesma medida, a mesma coisa nesta forma geométrica. Tem o mesmo tamanho e a mesma medida. Não são iguais porque eles estão de cores diferentes, mas eles são congruentes. Isso, certo? Eles acham Perfeitamente. Mais fácil da gente observar. E a gente consegue observar melhor, professora Sueli, porque eles estão no quadradinho, né, na malha quadriculada. É verdade. Então, no caderno de vocês também podem fazer utilizando a régua e as medidas, contando os quadradinhos e fazendo a forma geométrica do mesmo tamanho, do mesmo formato, que vai dar certinho. Vai certo? ficar certinha a medida, né, professora Elaine? Exatamente. Congruente, né, professora Sueli? Legal. E agora, nós vamos para o nosso registro. Quais são as formas congruentes usadas no foguete? Lembram que nós construímos esse foguete na aula passada. E tem formas congruentes ali, será, professora? Eu tenho certeza que tem, professora Sueli, mas vamos deixar que os nossos alunos relembrem da construção desse foguete. Eles podem agora também, né, professora Sueli, fazer novamente ali com o dedinho, fazer o contorno, construir com a peça do tangram e achar pra gente quais são as formas congruentes que nós utilizamos nesse foguete. Isso! Você vai escrever ou desenhar em seu caderno quais são as formas congruentes que nós encontramos no foguete. Exatamente. Vamos dar um tempo para você fazer esse registro e já nós retornamos. Então, vamos ver se eles conseguiram encontrar as formas, professora Elaine. Vamos ver, professora Sueli. Qual será as formas congruentes? Eu já encontrei. Você já encontrou, professora Sueli? Já encontrei. Eu também. Elas têm até a mesma cor. Exatamente. Esse foguete foi utilizado a congruência com a mesma cor. Então ficou bem mais fácil. São iguais. Que são iguais. Então vamos ver quais são. Os 2 triângulos pequenos.
Então, a gente pode dizer que ele é igual? Podemos dizer que ele é igual, porque ele tem a mesma cor. Mas não tem problema se eles estivessem de cores diferentes. Eles continuariam ser congruentes, porque eles têm o mesmo tamanho, a mesma medida e o mesmo formato. E ele tem um outro triângulo, porém é maior. Muito maior. Não tem a mesma medida que os triângulos pequenos. E qual foi a outra forma geométrica que nós utilizamos nesse foguete, professora Sueli? Quadrado. Um quadrado, isso mesmo. Então, a gente falou na semana passada que eles não precisam utilizar as 7 peças. Eles podem fazer formas, imagens, com a quantidade de peças do Tangram que eles quiserem. Certo? A professora Elaine fez até um helicóptero. Que eu vou pousar lá na sua casa. Então, então, ok, são os dois triângulos pequenos. Acertaram. Isso mesmo, muito bem. Então, agora nós temos que... Observem este quadro. Nós temos que encontrar formas congruentes. Será que tem, professora Elaine? Eu acho que tem, professora Sueli. Quais são as formas? Vamos ver. Aqui nós temos, em azul, uma forma geométrica plana, que é o triângulo. Tem outra, professora Sueli? Vamos ver. Vamos ver. Eu acho que tem outro. Mas ali não é a forma que está ao lado, porque a forma que está ao lado é um quadrado. E que cor que é esse quadrado? O quadrado é laranja. Exatamente. E ao lado tem o... Também não é. Círculo. Círculo verde. Não. Lembrando que todos são figuras geométricas planas. Temos mais um quadrado, professora Elaine. Professora Sueli, já tem dois quadrados. E da mesma cor. Mas eles não têm. Se você me perguntou se ele é congruente, eles devem estar observando em casa, eles acharam 2 quadrados já. Mas esses quadrados não têm a mesma medida. Nós estamos procurando um outro triângulo. Exato. Nós temos a figura de uma estrela. Temos um retângulo. E temos um triângulo azul. Mesma medida. Esses são iguais, professora Elaine. A mesma cor, a mesma medida e o mesmo tamanho. Formato, tudo, professora Sueli. Então, eles são congruentes. Congruentes, o triângulo é congruente. Exato. Agora, vamos ver se tem mais. Professora Sueli, tem 2 quadrados. Tem 2 quadrados. E eles são da mesma cor. Me diga, eu acho que eles já entenderam. Eles têm a mesma cor. Mas eles têm o mesmo tamanho, observem bem. Eu vou olhar melhor, eles são semelhantes. Eles não têm o mesmo tamanho. Não têm o mesmo tamanho, a mesma medida. Isso, então eles não são congruentes. Então, quando eu bati o olho, eu falei, são congruentes, professor. É porque eles têm a mesma cor, então chamou a nossa atenção. Mas não são congruentes. Isso mesmo, não são. Então, quais seriam as outras formas congruentes? Vamos ver. Será que nós temos um outro retângulo? Observem. Prestar bem atenção. E ele é um retângulo. Tem o outro retângulo. Ele é da mesma cor? Mas será que ele é do mesmo tamanho, da mesma medida? Sim. É do mesmo tamanho e da mesma medida, professora Elaine. Então, eles são? Congruentes. Congruentes, professora. Encontramos as nossas formas. E agora, vocês vão adorar. A professora Elaine, então, vai adorar. Eu vou adorar. Nós temos um quiz. Agora vamos ver. Nós tivemos um quiz também, né, professora Sueli? Vamos ver se prestaram bastante atenção na aula, se eles gravaram bem o que são formas congruentes. Vamos lá. Vamos ver. Primeira pergunta do nosso quiz. Essa acho que eles vão acertar. De primeira já. Quais são as formas congruentes no foguete? Fizeram até o registro no caderno. Então, eu tenho certeza que eles vão acertar, professor. Acho que sim. São os triângulos. Os triângulos pequenos. Isso mesmo. Essa foi muito fácil. Fizemos até o registro. Isso, no caderno. Isso mesmo. Parabéns para quem acertou. Vamos para a nossa próxima pergunta.
Esta forma, esse desenho, a gente montou na aula passada. Passada também. Com certeza eles devem estar com o Tangram deles, as peças. Vão montando em casa para observar bem, para responder a pergunta. Isso aí. Para montar a casa, usamos formas congruentes ou não congruentes? Observem lá o triângulo e o quadrado. Exato. São formas geométricas planas. Sim. São do mesmo tamanho, da mesma medida e do mesmo formato? Não. Então, eles não são congruentes. Totalmente diferente um do outro. Isso mesmo. Não é? Então, para montar a casa, nós não usamos formas congruentes. Não. Então, o quadrado e o triângulo não são congruentes. Isso mesmo. Vamos para a próxima pergunta. As figuras abaixo são congruentes ou não congruentes? Observe bem. Elas têm a mesma cor. Exatamente. Acho que elas têm a mesma medida. O mesmo e o mesmo tamanho. Então elas são congruentes. E posso dizer que elas são iguais. Isso mesmo. Essas são bem iguais. O tamanho, a medida e a cor. A cor, o tamanho. E o tamanho. Isso mesmo, professor. São congruentes. Então, reforçamos bem? Conseguiram compreender certinho? Então, agora chegou a hora, professora Elaine, do nosso jogo das formas. Jogo das formas. Vou espalhar aqui, professora Suelen. Ok. Porque eu vou mexer, depois eu passo para você, ou como que nós vamos fazer? Posso fazer então? Pode, por favor, que daí ninguém fica pegando. Isso. Eu pego, você pega, né? Eu só vou apontar daí pra você. Então, como que vai ser esse jogo, professora Elaine? Você vai colocar aqui, daí uma do ladinho da outra, né? Daí eu vou apontar pra você, professora Suelen. Eu viro, né? Deixa elas aparecendo. Você quer virar já? Sim, né? Tá bom. Deixa elas aparecendo. Tá bom. Pra eles verem bem, pra eles poderem jogar junto com a gente. Ok. Né? Combinado. Junto com a gente. E podem me ajudar. E assim eles já vão observando e fixando o conteúdo de congruente e não congruente. Isso mesmo. Tá bom? Olha lá. Observem as nossas fotos. Eu já achei algumas formas congruentes, professora Suelen. Então, nós temos 2 grupos aqui. Nós montamos. Tá bom. Não congruentes e congruentes. Certo. Então, vamos separar, é isso? Não, agora você vai procurar. Escolha uma forma e você vai ter que procurar se é congruente ou não. Se tem aqui no nosso jogo. Ok. Uma outra forma do mesmo tamanho, da mesma medida. Tá bom. Então, eles estão observando em casa também, professora Suelen. Pode mudar as cores também aqui. Eu vou começar, para a professora Suelen, pelo... Pode escolher de qualquer forma. Triângulo. Que então, nós falamos vamos observar. E mostramos um monte sobre o triângulo. A professora Elaine escolheu o triângulo. Agora, será que tem um triângulo do mesmo tamanho, a mesma medida aqui? Então, professora Suelen, eu bati o olho e vi que esse triângulo aqui é da mesma cor. Sim, tem um da mesma cor? Ó, esse aqui. Só que eu olhando bem, professora Suelen, vamos observar. Eu percebi que ele não é do mesmo tamanho. Eles têm a mesma cor, mas eles não são do mesmo tamanho e não tem a mesma medida. Não tem. Então, significa que eles não são congruentes, professora. Então, eles vão para o grupo dos não congruentes. Eles possuem a forma do triângulo, mas o tamanho, a medida é diferente. Então, eles não são congruentes. Exato. Então, vamos colocar eles aqui nos não congruentes. Você sabe, professora Suelen, agora que você colocou ali, ó, dá para perceber bem que eles são de tamanhos diferentes. A cor chama atenção. A cor, a gente já vai pela cor, né? Isso. E quando a gente não percebe, presta bem atenção, porque tem que prestar atenção. Isso. Aí a gente vê que não é do mesmo tamanho. Agora eu vou escolher. Vamos ver. Eu vou agora, professora Suelen. Eu ia escolher, a professora escolheu. Vou deixar você escolher mais uma vez, professora Elaine. Então, eu vou no quadrado.
No quadrado? Vou no quadrado. Vamos lá. Será? Vamos ver se tem um outro quadrado aqui do mesmo tamanho, a mesma medida. Esse aqui, professora Suelen, que também é um quadrado. Ah, mas eu vou querer esse quadrado aqui, professora Suelen. Não quer esse quadrado? Quer mudar? Eu quero, porque ele também é um quadrado. Ele também é um quadrado. Ele também é um quadrado. Ele não tem a mesma cor. Ah, tem certeza, professora Elaine? Professora Suelen, o tamanho tá um pouquinho diferente. Professora Suelen. Então, esse aqui que você escolheu, vamos observar esse aqui, ó. Então, viu como engana, né, professora Suelen? Então, olha, a minha forma que eu havia escolhido antes é o quadrado, porque é o mesmo tamanho e o mesmo formato e a mesma medida. Então, eles são congruentes. Esses são iguais a cor. Professora Suelen. Isso. Quase então, que eu errei. Viu? Quase. Não prestei atenção. Então, enquanto você vai escolhendo aproximar, eu vou colar aqui. Agora? Você deixa eu escolher? Tá. Isso. Professora Suelen, eu vou escolher novamente, então, pra gente se agilizar no nosso jogo, eu vou escolher o paralelogramo. Ok. Então, você tem que encontrar um outro com o mesmo tamanho, a mesma medida. Aqui está, professora Suelen. Vamos ver. A cor é a mesma, mas vamos ver. Mesmo tamanho, mesma medida e o mesmo formato. Então, eles são congruentes. Muito bem, professora Elaine. Vamos colar no grupo dos congruentes. Isso mesmo. E agora, próxima forma. Eu vou escolher um outro, professora Suelen, para mostrar para eles que não são congruentes. Eu vou escolher esse retângulo. Retângulo verde. E eu posso dizer, é um quadrado, professora Suelen, um retângulo? É um retângulo esse aqui, professora Suelen. Esse aqui. De tamanho completamente diferente. Então, eles são? Eles não são. Viu? Até eu não confundi agora. Não são congruentes. Não são congruentes. Isso mesmo. Então, vamos colar aqui no grupo dos não congruentes. E assim, professora Suelen, a gente vai jogando, né? Isso mesmo, porque a nossa aula está chegando ao fim. Vamos fazer só uma bem Você rapidinha. escolhe agora, professora Suelen. O pentágono amarelo. Olha. Porque eu já observei que tem um outro da mesma cor, mesma medida e mesmo tamanho. Então são congruentes. Isso mesmo. Eles podem fazer em casa, professora Suelen, esse jogo e chamar um adulto para estar participando dessa brincadeira e aprendendo. Mesmo. Então, agora, a nossa aula está chegando ao fim. Vamos para a nossa rotina. Vamos lá, professora Suelen. Vamos lá. Nós recordamos a aula anterior? Sim, recordamos a lenda do Tangram. Vimos os nossos materiais, separamos tudo certinho. Figuras congruentes, agora nós sabemos o que são figuras congruentes. E não congruentes. Isso mesmo. Fizemos a nossa atividade de registro do foguete. Ok, realizamos essa atividade. E acabamos de fazer o nosso jogo das formas. Isso mesmo, que ficou bem certinho e bem claro. Separamos por grupos não congruentes e congruentes. Então, agora, antes de finalizar a nossa aula, temos um recado, professora Elaine. De quem hoje, do professora? Caio. Do Caio. Vamos lá, vamos ver o que o Caio tem a nos dizer. A nos mostrar. Vamos ver. Muito bem, Caio. Obrigado, Caio. Que é a máscara. A máscara. O quanto é importante sair com a máscara. Não podemos sair sem a máscara. E só sair de casa, né, professora Suelen? Se realmente for necessário. Então, agora nós vamos passar o nosso álbum também. Isso mesmo. Porque nós já vamos nos despedir, né? Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. E aprendido bem sobre congruente e não congruente. Isso mesmo. E nos encontramos na nossa próxima aula, não é, professora Suelen? Então, até a próxima aula.